Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal. Quero contar um relato a vocês que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 35 anos. Nessa época em questão, meus pais moravam no estado do Pará, e eles moravam num pequeno sítio, que ficava numa região que fazia fronteira com o estado do Maranhão. Eles haviam me pedido para ir até eles e levar o meu único filho, pois eles estavam com muita saudade do neto. Na época, o meu menino tinha 10 anos. Eu tentei primeiro convencer meu filho a ir comigo. Ele era teimoso, mas amava os avós. Eu até subornei meu filho com um lanche que só vendia nessa cidade. Eles vendiam uma espécie de pão doce e uns sucos que eram feitos numas máquinas, que tem o nome de refresqueira. O meu filho aceitou esse suborno barato e acabou indo comigo. Íamos ficar na casa dos meus pais em torno de uns 20 dias, e depois disso voltaríamos para casa. Viajamos e chegamos na casa dos meus pais. Eles ficaram muito felizes ao ver o neto, e o meu menino também aproveitou bastante, já que era muito mimado pelos avós. No primeiro dia que fiquei ali, olhei tudo atentamente e queria ver se alguma coisa precisava de reparo na casa. O meu pai, já velhinho, não tinha forças como antes e era teimoso demais para pedir ajuda, se algo fosse necessário. Então eu fiquei atento. Eu notei que a cerca, o galinheiro e o chiqueiro estavam todos danificados. Olhando portas e janelas, também notei pequenas rachaduras, mas a primeiro instante só achei que eram coisas de alguma casa velha e sem manutenção. Eu aproveitei o primeiro dia ali e conversei com o meu filho e com meu pai, para irmos no dia seguinte na cidade, pois eu queria ir numa loja de material de construção e começar os reparos na casa. No outro dia, ainda tive que levar o meu filho para comer o pão doce com suco de refresqueira. O garoto não tinha esquecido a minha promessa. Enquanto meu pai ficou com ele, eu fui até a loja de materiais de construção e comprei o que ia precisar a primeiro instante. Mesmo ali sendo um local tranquilo, eu sempre prezei pela minha segurança, e até os dias de hoje sou um homem que sempre anda armado. Na época, eu usava um revólver Magnum e era o meu queridinho. Devo acrescentar que não sou policial nem nada do tipo, mas morando no interior, aprendi a atirar muito cedo e sempre tive uma grande paixão por armas. Após as compras, voltamos para a casa dos meus pais e eu comecei o meu trabalho. Enquanto iniciava os reparos, notei que tudo que estava danificado tinha um padrão, como arranhões ou até mesmo cortes, que vinham de cima para baixo, como se alguém tivesse usado uma faca para cortar as coisas. Eu chamei o meu pai para longe do meu filho e da minha mãe e perguntei se ele queria me contar algo. Contei a ele o que tinha visto e queria saber se algo maior estava acontecendo sem eu saber. O meu pai contou, meio sem jeito, que há uns meses, supostamente, um lobisomem tinha aparecido naquela região. E o bicho estava causando certos transtornos. No início, o tal lobisomem só passava gritando na estrada, mas foi ficando mais atrevido e violento, ao ponto de atacar as criações. E que esse era um dos reais motivos de ele ter me chamado, pois ele queria a minha ajuda. Eu escutei tudo atentamente e confiei nas palavras do meu pai, pois eu acreditava nessas coisas.
Eu prometi ao meu pai que daria um jeito naquela situação, mas que a prioridade de agora era reforçar a casa e cuidar deles. Eu dormia na sala e meu filho dormia junto com os avós, e eu ficava toda a noite atento, para ver mesmo se o tal lobisomem ia dar as caras por ali. Na primeira semana, nada demais aconteceu. Só o que eu escutava era certos gritos e rugidos, vindos da estrada, mas sempre ao longe. Eu desconfiei que esses sons talvez fossem do tal lobisomem, passando lá pelas redondezas. Nos dias que se seguiram, as coisas continuaram tranquilas, mas lembro que certa noite estava muito quente e eu não conseguia dormir. Então, eu abri a porta da sala e fiquei sentado na frente da casa. Sei que era de madrugada e fiquei aproveitando aquela brisa. Eu fiquei um bom tempo na frente da casa, quando meio de longe comecei a escutar um barulho de algo correndo. O barulho das passadas eram pesadas e parecia até que algum cavalo vinha galopando que nem doido. Mesmo não tendo iluminação na estrada, a casa do meu pai tinha vários bicos de luz ao redor e ficavam acesos durante a noite, além do céu que estava limpo e dava de ver um pouco as coisas. Eu vi que algo muito grande saiu de uma ponta de mata e parecia um enorme cachorro. Eu continuei olhando e me perguntando de quem seria aquele cachorro tão grande. Mas logo, aquele cachorrão ficou de pé, como um homem, e eu peguei um baita susto. Eu não esperava ver aquilo, mas na hora me dei conta, e de certeza era o lobisomem que vinha dando tanto trabalho ali na região. O lobisomem olhou de um lado para o outro, mas depois voltou a ficar em 4 patas e saiu correndo estrada acima. Mais que depressa, eu cuidei de entrar em casa e fechar a porta. Ouvir relatos é uma coisa, mas ver algo do tipo bem na sua frente é outra totalmente diferente. Vendo tudo aquilo, eu sabia que o lobisomem podia voltar a qualquer momento. Carreguei minha arma e fiquei acordado a noite inteira, mas nada aconteceu além disso. Na terceira semana em que eu estava ali na casa dos meus pais, já tinha terminado todos os reparos na casa, mas até o momento, nem sinal do dito lobisomem. Segui o dia e fui dormir. Quando já estava mais tarde, de noite, eu acordei com um barulho, e as galinhas estavam agitadas e faziam o maior estardalhaço lá no galinheiro. Na mesma hora, eu chamei meu pai e mandei ele fechar a porta assim que eu saísse, para evitar que algo acontecesse com eles ou com o meu filho. O meu pai ficou preocupado, mas eu disse para ele que tudo ficaria bem. Eu saí e meu pai trancou a porta, e eu fui me aproximando do galinheiro. Logo, eu vi uma silhueta que estava de pé, e algumas galinhas até conseguiram fugir, e corriam soltas pelo terreiro. Chegando mais perto, vi o tal lobisomem saindo do galinheiro, e não fui de pensar muito. Peguei a arma, mirei e atirei 2 vezes seguidas na direção dele. Logo depois do disparo, o lobisomem urrou, e ao ouvir aquele grito horrível, por um momento eu senti que nem estava pisando no chão. O bicho me encarou e esturrava igual um boi brabo. A aparência que posso descrever para vocês era que era algo idêntico a esses filmes estrangeiros de lobisomem, sem tirar nem pôr. Aquele rosto estranho e deformado. O bicho era alto e forte, mas com pelos por todo o corpo, caninos à mostras e garras enormes, e ele se mantinha o tempo todo babando. Como eu disse, algo idêntico a esses filmes de lobisomem. Mas, diferente dos filmes, ali era a vida real, e eu não tinha planos de me tornar uma vítima daquele bicho. Eu ainda tinha mais 4 tiros, e estando tão perto, não tinha como eu errar. Após atirar de novo, o lobisomem urrou mais uma vez, mas não partiu para cima de mim.
Pelo contrário, saiu correndo e pulou a cerca, e correu subindo pela estrada, urrando, mas indo depressa para bem longe. Acho que a arma machucou ele, e ele não quis pagar para ver o que ia acontecer. Eu voltei para a casa do meu pai, que estava branco feito um papel. O coitado estava muito preocupado comigo, mas nada de mal tinha acontecido. Após aquela situação, todos já estavam acordados, e eu tive um pouco de trabalho para acalmar o meu filho, que acordou devido ao barulho de tiros. No dia seguinte, quando fomos ver o estrago, tinha muito sangue no chão, e o galinheiro estava uma zona. Com aquela situação, eu resolvi tirar os meus pais dali. Conversei com eles e disse que só ia ficar mais tranquilo se eles fossem comigo. Naquela noite, eu tive muita sorte por encarar aquele bicho e sair vivo, mas eu não sabia se teria a mesma sorte novamente. Os meus pais concordaram, e depois disso eu trouxe eles para morar comigo. Quanto ao lobisomem, não sei dizer o que aconteceu com ele. Mas depois desse ocorrido, quando eu ia para o interior, sempre fiz questão de ir bem armado, pois nunca dá para saber o que pode cruzar o nosso caminho. Então, eu prefiro estar sempre bem preparado. Bom, gente, esse foi o meu relato. Fiquem bem e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!